Brasil ganhou outro jogo na Copa do Mundo, mas hoje eu quero falar sobre o Casemiro Miguel, a Cazé TV e tanta propaganda de bet que estamos vendo por aí. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês exatamente o modo de funcionamento, tá, dos circuitos de recompensa dentro do nosso cérebro, por que as bets ativam tanto essa determinada região, esse determinado funcionamento, e principalmente, por que é que tantos influenciadores tentam tirar tudo de positivo que as bets trazem, tá? Tudo de positivo, em outras palavras, dinheiro, mas não querem lidar com as consequências dela. Eu estava agora há pouco pela internet, chegou até mim esse vídeo do Casemiro Miguel, né? O criador da Cazé TV. Não sei se ele é dono da Cazé TV ainda, porque aparentemente uma empresa chamada Live Mode, que era dona da Cazé TV, e o Casemiro tem uma participação, ele vendeu, alguma coisa assim. Então, talvez ele não seja o cara que manda em absolutamente tudo, mas ele com certeza é uma pessoa muito relevante. As ideias dele, as proposições dele, a imagem dele pesa muito ainda dentro disso tudo. E por isso que essa declaração que ele deu é bem triste, eu suponho, né? Eu, sinceramente, até fiquei meio assim, caramba, esse cara que eu acompanhava em alguns vídeos, vamos ver, vou colocar aqui o play pra vocês. E várias vezes a galera já falando em vídeo e tal, oh meu Deus, não aguento mais tantos ads de bet, tem bet pra tudo que é lado, tem 20 bets no jogo, é fato, né? Não tem muito o que fazer. Mas é o que mais paga hoje, né? É o que faz girar o negócio. Tu acha que isso não prejudicou, não? Não. Acho que não. Prejudicou o quê? Se a galera ficar... A galera pode se incomodar de ver na tela, mas prejudicar o quê? Prejudicar o quê? Eu vou responder essa pergunta já já. Veja que logo no início, ele fala que hoje é o que mais está pagando, as bets, patrocínio, e que então, supostamente, esse dinheiro seria necessário para conseguir manter a estrutura. Eu acho que não. Sabe por quê? Existem muitas marcas consolidadas e poderosas dentro do mercado. Energético, mercado fitness, indústrias farmacêuticas, grupos educacionais. Todos eles têm vontade de investir na Copa do Mundo? Não sei. Mas o primeiro fato é esse. Não apenas recursos de bets seriam possíveis para arrecadar, tá? E o segundo ponto. As bets, elas dominaram praticamente tudo. TV aberta, influenciadores, aquela onda de influenciadores pequenos sendo comprados com o tigrinho, né, com empresas chinesas, empresas de fora, na verdade, não chinesas, acabei trelando o tigrinho à China, né, por conta daquelas fontes engraçadas que eles têm. Mas vejam só, tudo isso já passou. Hoje em dia ainda tem influenciadores pequenos que divulgam bets, sim, só que a maioria agora tá junto com os grandes influenciadores, né? Depois que a Blaze conseguiu abrir esse espaço, lascou. Hoje em dia, influenciador de portes grandíssimos, como por exemplo o Casemiro. O Neymar, por exemplo, fazendo divulgação para Blaze. Eu vi também agora há pouco semana passada, na verdade, uma moça que ela tinha feito, não foi Carrossel não, foi alguma novela de criança na SBT, Poliana. Parece que era uma das atrizes principais ali, ela divulgando também a Blaze. Então você veja, isso alcançou pessoas que teoricamente não precisam de dinheiro, porque já são pessoas muito bem estabelecidas na vida. Só que aí eles chegam com caminhões de dinheiro e a pessoa pensa exatamente assim como o Casemiro. Tipo, não tenho o que fazer, é muito dinheiro, eu vou pegar e pronto. Talvez ele realmente demonstre um certo incômodo ali, né? Não sei se é um incômodo de ter que estar falando sobre isso, ou se é um incômodo no sentido de, cara, eu tenho que divulgar, eu tenho um contrato e eu tenho que cumprir com isso. Mas essa fala final é o que realmente incomoda, é o que realmente choca. Vamos ver mais uma vez, ó. O quê? Se a galera ficar... A galera pode se incomodar de ver na tela, mas prejudicar o quê? A galera pode se incomodar de ver na tela muitos anúncios, mas prejudicar o quê? Prejudicar o quê? Prejudicar milhões e milhões de famílias que estão perdendo o dinheiro que têm guardado, prejudicar milhões e milhões de brasileiros que estão vendendo os únicos bens que demoraram a vida inteira para conquistar, seja uma moto, um carro, uma casa, um telefone muitas vezes. Cara, eu acho que esses influenciadores, eles se fazem de bobo para não entender a dimensão do prejuízo que é causado por conta de um vício em apostas. Um vício patológico que está sendo desenvolvido.
Eu acho que esses influenciadores realmente estão querendo só pegar pra eles o que é bom e o resto que se dane. Eles fingem que não existe. De verdade. Talvez fosse melhor ele não dar declaração nenhuma do que falar isso daqui pra todo mundo. Como assim? Prejudicar o quê? Prejudicar a saúde mental de pessoas? Prejudicar a condição financeira de várias famílias ao redor do Brasil? Prejudicar aquelas pessoas que talvez já estivessem no momento de conseguir superar as apostas e que aí vai acompanhar a Copa do Mundo com toda a família, vai acompanhar com todo mundo, com os amigos, com o pessoal do trabalho e tá sendo ali, ó, imensamente bombardeado com bets e bet pra cá, bet pra lá. Odds, né, probabilidades, pagamentos muito maiores do que o de costume. Isso acontece, tá? Na Copa do Mundo eles costumam pagar mais. Bomba muito mais, tem muito dinheiro entrando. Eles vão aumentando essa capacidade. Prejudicar o quê, Casemiro? Prejudicar só apenas isso. Talvez você não esteja sendo prejudicado. Talvez a tua audiência não esteja sendo prejudicada no sentido de que ela não está diminuindo. É o que ele dá a entender aqui, né? Tipo assim, a galera vai reclamar, mas vai continuar assistindo com a gente. Né? Um canal que está botando 3 milhões de espectadores para jogos com seleções que não são tão famosas, realmente não está tendo prejuízo, não está tendo o que ser prejudicado, né? Agora, se isso passasse a ser de 3 milhões para 200 mil, com certeza tocaria no bolso deles. E aí eles iriam sim mudar o jogo. Sabe por quê? Porque o que eles não estão preocupados em divulgar bons produtos. Eles estão preocupados em divulgar a Copa do Mundo. E para isso, estão utilizando de meio as bets. Se em algum momento a galera fala assim, pô, não vou mais assistir. Se tem algum problema e as visualizações começam a cair, talvez eles mudassem para outros patrocinadores, né? Mas nesse momento eles pegam o que é mais fácil. As bets realmente elas têm muito dinheiro porque tem muita gente se ferrando. É um cálculo básico, cara. É um cálculo muito básico. Uma empresa ganha muito dinheiro se ela tiver muitos clientes, se ela fizer um volume muito grande de vendas, ou se ela vender para poucas pessoas a um preço muito alto. O que as bets fazem é justamente isso. Elas alcançam um volume muito grande. Então não importa se você perdeu 10 reais, 20, 30, 40, não foi só você que perdeu isso, foram milhões de pessoas, talvez bilhões, se a gente levar em consideração o mundo todo, né, não apenas as bets brasileiras. Então assim, esse é o prejuízo real, né, que ele talvez se negue a ver, ou talvez ele até enxergue, mas está pensando assim, minhas visualizações não estão caindo, meus contratos estão sendo mantidos, e por aí vai, né. É por isso, gente, que a gente não pode idolatrar. A internet, ela causa muito essa sensação de proximidade, né? O Casemiro Miguel, ele ganhou fama na Twitch fazendo lives. Eu não vou tirar o mérito dele não, porque ele realmente fazia boas lives. Não acompanho mais, tem um bom tempo. Eu nem acompanhava as lives dele, eu acompanhava os cortes no YouTube, né? Ele conseguiu pegar esse boom de canais de cortes. E veja só, a Twitch funciona da seguinte forma. Você vê um layout parecido com o que você está vendo aqui agora. Você tem uma pessoa ali que ela está fazendo alguma coisa em live, ou seja, ela está fazendo uma gravação em tempo real, tá? Ao vivo. Então essa pessoa pode estar assistindo algo e comentando, ela pode estar conversando com as pessoas que estão participando da live delas. Essa pessoa pode estar jogando um jogo enquanto conversa com o pessoal. Né? As experiências dentro de uma live podem ser diversas. E a live tem um componente importantíssimo, que é o chat. Ele fica aqui do lado. São pessoas que estão comentando em tempo real e tá ali. Isso traz uma dinâmica de troca. De, opa, eu estou sendo visto, eu estou participando aqui de uma multidão, eu estou pertencendo a um grupo. As lives, elas duram muito tempo. Não é live de 1 hora, não. São lives de 4, 6, 8 horas, muitas vezes, né? Eles vão colocando uma grande quantidade de tempo porque a monetização exige isso. E conforme você vai ganhando essa experiência, você vai ganhando esse público, você vai colocando poucos anúncios ali ao longo da tua live, você vai monetizando também isso em cima das empresas que estão colocando aquele anúncio ali, tá? O Casemiro ganhou muito dinheiro assim. Ele ganhou muita fama assim. E o que é que tem por trás disso, quando a gente fala em termos psicológicos, cognitivos? Primeiro, sensação de pertencimento, né? Você sente que faz parte de algo, de uma tribo. Segundo, você sente que está acompanhando a trajetória de vida de alguém. Porque você provavelmente deve lembrar dele gravando aquele quarto pequeno. Eu lembro muito que me marcou ele reagindo aos vídeos de um Augusto Braga, se eu não me engano, que era um corretor de imóveis de luxo, de alto padrão.
E ele falava, pô, Augusto, um dia eu vou comprar com você também, tal. Então, ali você consegue perceber, caramba, o cara era assim, mudou pra cá, assim, e agora tá streamando a Copa do Mundo, agora o cara tá batendo de frente com a Globo, tá incomodando muito grandes canais de televisão que já dominam esse cenário há muitos anos. Só que isso é uma falsa sensação de pertencimento. Você não é amigo do Casemiro. De modo nenhum. O Casemiro talvez nem saiba quem você é. Ele obviamente vai te tratar bem se você vê, né? Assim esperamos, né? Mas essa falsa sensação de pertencimento é uma coisa muito intensificada através do quão mais você se expõe àquela figura pública, tá? Então veja só, lembra o que eu tô falando. Não é como se você estivesse vendo 1 ou 2 stories do Casemiro por dia. Não, você está acompanhando lives de longa duração. Então você começa a sentir essa proximidade. Quando você vê o rosto dele ali no lugar, você quer ver. Veja só o que o cara conseguiu fazer, cara. Ele conseguiu reunir uma equipe e ele conseguiu ser interessante o suficiente para que várias pessoas assistissem a Copa do Mundo com ele. Porque é justamente esse o propósito das lives, né? Você fazer algo com alguém. Talvez explorando aí a grande solidão do mundo moderno. Se as pessoas saíssem tanto na rua hoje em dia e ficassem menos tempo online, talvez fosse um mercado que não existisse. Não dá para saber exatamente, né? Todos os componentes que geraram isso. É uma soma de fatores. Mas uma coisa é certa, esse prejudicar a quem foi uma frase infeliz, foi uma frase que demonstra muito claramente que ele só está preocupado com a quantidade de visualizações que ele está gerando dentro da Copa do Mundo e que ele está apenas ali preocupado com os contratos, né? Obviamente, ele não pode falar mal de uma empresa que está patrocinando ele. Nunca. Ele pode, sei lá, até tomar multa em cima disso, sabe? Pode ter rescisão de contrato, várias coisas. Mas essa fala, ela não precisava ter sido dita. Ele tá colocando o sofrimento de várias pessoas, de milhões e milhões de brasileiros, como se não fosse nada, sabe? E agora vamos falar um pouco sobre esse mecanismo do vício. Veja só. Nós temos circuitos neurais, né, no nosso cérebro, que esses circuitos neurais eles servem basicamente para tudo que a gente faz. Se eu consigo levantar esse dedo, se eu consigo levantar esse braço, se eu consigo falar, se você consegue ouvir o que eu estou falando, decodificar essa mensagem, compreender ela e me dar uma resposta, tudo isso está envolvendo circuitos neurais, tá? No livro Comporte-se, o Sapolsky, ele explica de uma forma muito bem detalhada. Não é que a pessoa ela fica vislumbrada apenas com a possibilidade de ganhar muito dinheiro, ou seja, não é apenas o querer ganhar muito dinheiro, não. A simples possibilidade dela ganhar algo já consegue ativar esse circuito, já consegue elevar os níveis de dopamina, que na internet é comumente atrelado à sensação de prazer, mas a dopamina ela está mais relacionada à motivação para exercer um determinado comportamento, ok? Por consequência, o prazer vem em função disso. Então, esses circuitos neurais, eles estão sendo ampliados, e é como se você estivesse pegando um botão de volume, sabe? Que você sobe, desce, esse aumento superficial, e aumentos em picos também, não é um aumento gradual, é um aumento em picos. Isso tudo é gerado por conta dessa antecipação, né, da possibilidade de uma recompensa. Então a pessoa ela não começa apostando pensando, cara, na minha próxima aposta eu vou ganhar R$1 milhão. Não, ela só quer ganhar. Pode ser R$1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 10 mil, ela só quer ganhar. E o problema reside justamente aí. Esse ciclo vai se retroalimentando todas as vezes que ela faz uma nova aposta. E no início é muito simples, porque você ganha um pouco, perde um pouco, você se sente bem. Só que ao longo do tempo o que vai acontecer é o seguinte, você continua apostando, você começa a ter efeitos negativos, você começa a perder muito dinheiro, você começa a ficar irritado, você começa a descontar isso na tua família, você começa a descontar isso no teu trabalho, você começa a perder a vontade de fazer o que você faz na tua vida no cotidiano e apenas apostar para talvez recuperar todo o prejuízo, para você não sentir que ficou na merda. E aí pronto, você já está tomado pelo vício. Porque a casa ela vai ganhar sempre no longo prazo. Ah, Caio, mas tem pessoas que vivem disso. Tem uma profissão de trader esportivo. Beleza, talvez exista mesmo essas pessoas. Não estou dizendo que não existe. Mas a massa, ela está sendo muito prejudicada com isso. Muito prejudicada mesmo. Não é como se essas pessoas estivessem escolhendo apostar a todo momento. Não, o marketing é absurdo. Por que é que você prefere comprar talvez um iPhone do que um celular da marca Android? Por conta do status atribulado a isso, né? As apostas também trazem um status atribulado a ela. Evidentemente, bem claro isso na verdade. Uma pessoa que aposta hoje, ela pode se inserir em um grupo de amigos.
Eu lembro quando eu trabalhava, hoje eu sou autônomo, né, sou psicólogo clínico, mas eu lembro quando eu trabalhava em empresas, né, com muitos colaboradores, os homens eles falavam de fazer uma fezinha, né, de participar, já fez sua fezinha hoje, no jogo de hoje você vai pensar em quem? Então isso pode ser utilizado enquanto mecanismo de pertencimento para um grupo também. Eu tento me inserir naquele ambiente, naquele contexto, eu faço comportamentos, eu modulo comportamentos que aquele próprio grupo exerce. E aí pronto, você já está dentro, você em algum momento pode cair. Então lembre-se, essas pessoas que ganham dinheiro de verdade é talvez 0,1% de todas as outras que estão sendo prejudicadas. Quem ganha dinheiro de verdade são só duas categorias. A primeira, a dona da plataforma, a empresa que regula, a empresa que administra a plataforma. E o segundo, os influenciadores que estão divulgando, que estão enchendo o bolso de dinheiro. Existe também uma polêmica muito grande em cima disso, porque não estou falando que aqui é o caso do Casemiro, tá? Mas na época da Blaze, por exemplo, existia uma cláusula contratual que determinava que o influenciador iria ganhar um dinheiro, um valor para fazer a divulgação, um valor fixo mensal para fazer a divulgação, e ele ganharia uma porcentagem em cima de cada perda das pessoas que se inscreveram pelo link dele. Então vamos supor que vamos supor que o influenciador João divulgou bets para 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas começaram a se inscrever na bet por conta do link dele. Essas 1.000 pessoas, cada um perdeu R$1.000. Perdão, cada um perdeu R$1 para facilitar a conta. Então, 1.000 pessoas que se cadastraram pelo João perderam R$1.000. O João tem direito a 10% disso. Ou pode ser 20, ou pode ser 30, 40, 50. Entendeu? E isso dura por muito tempo. A pessoa que entra numa plataforma de apostas, ela não vai entrar uma vez na vida. Não, ela vai continuar, porque ela vai ser instigada a isso. O marketing vai fazer isso por ela. As pessoas com as quais ela está convivendo vai fazer isso por ela. Vai dar esse incentivo, sabe? Enfim. Então, quem ganha de fato são essas pessoas. Quem está divulgando é a empresa que está controlando. Uma pessoa ou outra vai conseguir? Vai conseguir. Parabéns para ela. Mas é mínima. A gente não pode utilizar a exceção como regra, gente. Porque senão, tem várias pessoas que comem fast food todos os dias da vida e estão aí com 80 anos, talvez. Existe, mas a probabilidade disso é menor, é muito baixa. As bets, elas são perigosas porque elas antecipam esse nosso circuito neural. Elas geram em você uma necessidade de apostar que vai pro físico. Tem pessoas que, na clínica, tem pessoas que relatam que a mão fica coçando, que ficam inquietas, que ficam se mexendo o tempo todo, que não conseguem mais se concentrar em absolutamente nada, só pensando em apostar, e só conseguem reduzir todos esses sintomas após realizar uma aposta, e ficar ali esperando o resultado acontecer. Então, pouco importa para uma pessoa se ela ganhou R$10 ou se ela ganhou R$1.000. O sistema vai estar sendo recompensado, vai estar sendo retroalimentado o tempo todo dos circuitos neurais dela. Então ela vai continuar fazendo apostas. Como é que a gente pode parar isso, Caio? É muito difícil, depende de um nível de engajamento muito alto da pessoa. É necessário também contar com a rede de apoio. Essa pessoa tem que ter todos os acessos a essas plataformas retirados no primeiro momento, principalmente para aqueles que estão em fases mais agudas, né, desses sintomas. Então tem casos que você realmente tem que tirar o telefone da pessoa, porque o telefone pode ser uma porta de entrada para ela acessar algum desses sites. O governo brasileiro fez algumas medidas, tomou algumas medidas no sentido de que tem agora uma plataforma do governo federal que você registra seu CPF e aí todas as casas de apostas legalizadas não podem mais ter um cadastro seu. Mas pouco importa, porque existem milhares de outras não legalizadas, né? O governo, inclusive, ele fala isso, mas ele permite a casa de apostas no Brasil, é regulamentado agora. Então o governo também está ganhando a parte dele. São 3 pessoas que ganham muito, né? Os empresários donos, os influenciadores e o governo que está ganhando ali uma retenção dos impostos em cima de tudo que está sendo, em cima do lucro da casa de aposta, que na verdade é prejuízo do brasileiro. Então tá todo mundo jogando contra você. Você vai precisar ser muito forte, busque ajuda, porque são várias pessoas tentando fazer com que o pior aconteça na tua vida, sabe? Não é um joguinho inocente, não. Não é como se você estivesse jogando videogame por 1 hora, não. Você está desperdiçando o teu salário, o tempo que você dedicou àquilo, o seu suor. Você pode ter estudado muito para aprender o que você faz, você pode ter batalhado muito para conseguir ter a oportunidade de botar um currículo numa empresa, essa empresa te chamar, você passou por um processo seletivo imenso para você chegar agora em Copa do Mundo e gastar o seu salário em apostas esportivas, ou seja, no Brasileirão, enfim. É uma realidade muito triste. Então, Casemiro, é isso
que acaba sendo prejuízo, entendeu? Esse é o prejudicou o quê? Que você não soube ou que talvez não tenha sido totalmente sincero ao responder nesse corte do vídeo. Pessoal, esse é um vídeo que está fazendo parte do meu desafio de 30 dias. Acho que agora já deve ser o 13º vídeo. Se você quiser continuar acompanhando meu conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e comenta. Só mais uma coisa, acabei lembrando. Durante as lives, né? Eles sempre, da Casa TV especialmente, eles sempre estão pedindo para se inscrever no canal, porque eles querem aumentar o número de inscritos. Por que é que eles acreditam que as pessoas vão se inscrever se eles pedirem? Porque a pessoa tá gostando da live, a pessoa tá fazendo alguma coisa que ela quer, né, acompanhando a Copa do Mundo. Tem pessoas que estão fazendo conteúdo em cima daquilo, ela pensa, pô, vou lá me inscrever. Então por que é que as pessoas não iriam abrir conta em casa de apostas se você tá divulgando isso o tempo todo? Fica aí o questionamento, né? É uma atenção seletiva que eles estão aplicando ali. Enfim, não estou julgando a pessoa especificamente, mas a postura, principalmente essa fala. Espero que todos tenhamos uma ótima Copa do Mundo, né? E até isso, fique longe das bets, o máximo que você conseguir. E por favor, se você está sofrendo com algum transtorno nesse sentido, chame ajuda. Dificilmente você vai conseguir superar isso sozinho. Não é fraqueza, não é fragilidade. É inteligência você contar com todo o apoio que você conseguir nesse momento para conseguir se livrar disso, tá? Existe esperança na sua vida. Você pode se reconstruir, pode demorar, eventualmente vai demorar, mas você vai conseguir reestruturar a tua vida e se ver longe desses vícios. É isso, pessoal. Até a próxima.